Paz, irmãos. Amém. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Irmãos, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, foi por meio de um devocional. E na época, eu não estava com a minha vida de devocional, de oração e de louvor muito bem. Eu deixava tudo para a última hora, eu não orava direito. E aí o Senhor foi e ministrou esse devocional no meu coração, só que até então eu não iria pregar, mas glória a Deus está aqui, né? E aí eu parei para pensar como que deve ser a relação do cristão com a palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem em 2 Timóteo 3, 16 e 17 comigo. Dezesseis e 17. Amém? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu confesso que quando eu li essa palavra, eu fiquei assim, cara, que incrível. Mas eu vou explicar para vocês o porquê desse incrível. Essa palavra ela já começa com toda a Escritura é divinamente. E qual seria o significado da palavra divinamente? Segundo o dicionário, é algo de modo perfeito, algo sem defeito nenhum, algo sublime. Então, isso quer dizer que a palavra do Senhor ela é perfeita e nela não tem defeito nenhum. Ela nos ensina e nos inspira de um modo perfeito. Muitas pessoas ignorantes, eu digo ignorantes porque são pessoas que faltam conhecimento, são pessoas que falam aquilo que não sabem, que dizem que não acreditam na Bíblia porque ela foi escrita por homens, mas essas pessoas esquecem que os homens que escreveram a palavra do Senhor não foram quaisquer homens, foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Continuando no verso, diz assim, no verso 16, diz assim, inspirada e proveitosa para ensinar. Assim como eu disse, a palavra do Senhor ela nos inspira e nos ensina de um modo perfeito e sem defeitos. A palavra do Senhor ela nos ensina a ser verdadeiros cristãos. Ela nos ensina a ser como Jesus e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Pois nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Eu acredito que todos conhecem esse versículo, que se encontra lá em Romanos 12, 2. Eu vou ler aqui com vocês. Então, sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só confirma que tudo o que vem de Deus, irmãos, é perfeito e não tem defeito nenhum. E na palavra de Deus, nós encontramos soluções para todo tipo de situação em nossas vidas, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Nós encontramos soluções para a culpa. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, verso 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Quando nós pecamos, a gente fica com aquele sentimento ruim no nosso coração de culpa, né? A gente fica, ou quando a gente peca, quando a gente está em pecado, a gente fica com esse sentimento de culpa em nossos corações. E esse sentimento só pode ser retirado por Jesus, através do perdão. E nós só temos direito ao perdão porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que todos conhecem esse verso. Na palavra nós também encontramos soluções para a angústia, que se encontra em Salmos 86, 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. A angústia é um sentimento horrível, né? Eu creio que, infelizmente, todos nós aqui presentes nessa noite já sentimos alguma vez em nossas vidas esse sentimento de angústia, que é uma tristeza profunda. Mas nós não podemos esquecer que quando a gente conversa com o Senhor, quando a gente ora e pedimos ajuda para o Senhor, Ele nos ajuda e melhora tudo o que precisa ser melhorado. Na palavra, nós também encontramos soluções para a ansiedade. E abre comigo em 1 Pedro 5, 7. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Irmãos, lançar não é apenas dizer, mas é você literalmente confiar e depositar todos os seus sentimentos no Senhor, todos os seus sentimentos em Jesus, independente do que esteja acontecendo ou do que pode acontecer. E tudo irá acontecer de acordo com a vontade do Senhor, que nós já vimos que é boa, perfeita e agradável. Na Bíblia, assim como eu falei, a gente não encontra soluções apenas para coisas negativas, mas positivas também, como a alegria. Vamos abrir em Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Cara, só de sentir a presença do Espírito Santo já nos traz uma alegria imensa. Só de saber que o Senhor ele está conosco todos os dias e que a gente pode buscar a sua presença todos os dias, já traz uma alegria tão grande para o nosso coração. Se pararmos para pensar, a gente tem mais motivos que nos trazem alegria do que motivos que nos trazem a tristeza. Mas nós costumamos olhar com maus olhos para quase todas as coisas. E a gente costuma ver defeito também em tudo. E esquece de agradecer e acaba não percebendo o tanto de orações respondidas que a gente está vivendo e o tanto de bênçãos que estão sendo concretizadas na nossa vida. Na palavra nós também encontramos sobre coragem. A gente só vai pular alguns versos e... Pai, coloca no 13, por favor. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, o Senhor ele nos encoraja, usando Paulo através desse verso, dizendo que independente
das coisas que acontecerem, independente de tudo que estiver acontecendo, que acontece, das coisas que acontecem ou que irão acontecer, Ele vai estar nos encorajando, Ele vai estar nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal que encontra as nossas vidas. O Pai, Ele está sempre nos fortalecendo em tudo. E teve um dia que eu estava conversando com a minha prima e eu falei para ela que nós não precisamos ficar receosos ou com medo das coisas, porque as lutas podem vir, tentar acabar com as nossas vidas, as batalhas podem vir, tentar acabar com as nossas vidas, mas quando a gente coloca Jesus na frente de tudo, a vitória é garantida. A gente precisa parar com essa coisa das nossas cabeças de achar que Deus é um Deus pequeno. Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Deus é um Deus de coisas impossíveis, irmãos. Deus, Ele faz o morto ressuscitar. A gente precisa começar a honrar Deus da forma que Ele é. Um Deus grande, um Deus maravilhoso e um Deus perfeito. Na Bíblia, nós também encontramos sobre amor. Vamos abrir em 1 João 4:8. Amém. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmão, se a gente não tem amor em nossos corações, é nítido que quem habita não é o Espírito Santo. E também, claramente, a gente não lê a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que a gente abre a palavra, a gente só acha coisas sobre amor. E outro verso que fala sobre amor é o verso que eu citei no começo da palavra, que é João 3,16. Eu acredito que todos conhecem essa palavra. Abre para mim, pai, por favor. Vamos ler junto, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quem crê nesse verso aqui, dá glória a Deus. Irmãos, essa é a maior prova de amor que a gente pode encontrar na palavra. Ninguém nunca vai fazer isso pela gente. Irmãos, ninguém nunca vai morrer numa cruz igual Jesus morreu pela gente. Imagina o tamanho da dor de Jesus. Imagina o tanto que Jesus sofreu naquela cruz por cada um de nós aqui. Amém, glória a Deus. Eu fico imaginando assim, sabe? Tanto que Jesus sofreu e muitas vezes a gente não dá valor a esse sofrimento. Muitas vezes a gente não dá valor a tudo que Jesus fez e a tudo que Jesus faz pela gente. Muitas vezes o nosso dia cheio acaba atrapalhando a nossa busca pelo Espírito Santo. E eu falo isso para vocês, mas isso serve para mim também. Porque, irmãos, é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. E muitas vezes a gente prefere ficar no celular, muitas vezes a gente prefere ficar com os nossos amigos, a gente prefere assistir uma série do
que ir lá e buscar o Senhor. Mas, amém. É linda a forma como o Espírito Santo toca na gente, sabe? E eu fico muito triste em saber que tem pessoas que não buscam, não querem nem saber disso, sabe? Porque a forma como o Espírito Santo toca na gente é uma forma linda. Ai, amém. Irmãos, uma coisa muito legal que é que o Senhor ele deixou literalmente tudo o que nós precisamos para conhecê-lo verdadeiramente. Tudo o que a gente precisa para conseguir viver uma vida de busca pelo Pai, nós encontramos aqui, irmãos, na palavra. E isso não sou eu que estou dizendo, mas a própria palavra do Senhor. Vamos abrir em Romanos, capítulo 1, verso 19. Eu vou ler aqui porque aqui eu anotei, aqui eu já abri. Porque o conhecimento a respeito de Deus está bem claro aos homens, pois o próprio Deus deixou este conhecimento claro a eles, ou seja, irmãos. Deus ele deixou tudo de mão beijada para a gente, para que nós viéssemos a conhecê-lo verdadeiramente, para que nós viemos a buscá-lo verdadeiramente de todo o nosso coração. E mesmo assim, muitas vezes nós deixamos com que o desânimo, com que a preguiça, ou até mesmo, como eu falei, o nosso dia cheio, nos impeça de buscar o Senhor. E assim como eu falei, a palavra do Senhor, ela nos ensina a ser verdadeiros cristãos segundo a vontade do Pai. Então, não tem como nós falarmos que somos cristãos se nem a Bíblia nós abrimos. Se chega no domingo, a gente abre a Bíblia aqui no culto, chega nas nossas casas, a gente fecha ela, guarda ela e deixa ela pegando pó a semana inteira. Não tem como você falar que é seguidor de Cristo se você não lê a palavra de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês confiam em quem vocês não conhecem? Você vai contar sobre a sua vida inteira para uma pessoa aleatória que você encontrar na rua? Eu acho e espero que a resposta seja não. Até que por quê? Primeiro, você não conhece ela. E segundo, você não tem intimidade com essa pessoa para isso. Com o Senhor, irmãos, é a mesma coisa. Como que nós vamos confiar no Senhor se nós não o conhecemos? Como que nós vamos contar sobre o nosso dia? Porque conversar com o Senhor é super simples. A gente chega lá, é como uma conversa normal. A gente chega e fala, Jesus, hoje eu fui, fala de mim. Hoje eu fui para a escola, vi as meninas, conversei com elas, a gente jogou Uno, bastante. Meu dia foi muito legal, eu tive aula de matemática, de história e tal. É super simples. Mas como que eu vou fazer isso se eu nem busco? Como que eu vou fazer isso se eu nem conheço o Senhor? Como que nós vamos ter intimidade com o Senhor se nós nem o buscamos? Irmãos, agora eu vou falar. Desculpa. Amém. Agora eu vou falar a verdade, irmãos. Desculpem, mas é uma vergonha nós falarmos que somos cristãos, mas a gente nem abre a Bíblia durante a semana, durante os nossos dias. É triste, irmãos. É triste saber que existem pessoas assim.
Mas o que nós podemos fazer como verdadeiros cristãos? Eu creio que todo mundo aqui tem a palavra do Senhor. E eu espero. O que a gente pode fazer como cristãos é orar e declarar que todas as nações vão honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos orar e declarar que todos vão conhecer o nome do Senhor Jesus e honrá-lo como ele merece ser honrado. Outra coisa que é de extrema importância nós lermos a palavra para que não nos venha a acontecer é a questão do confronto. Em 1 Pedro 3, 15 e 16, a gente vai encontrar 1 Pedro 3, 15 e 16. Amém. Antes, honrem a Cristo como Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir para explicar a respeito da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e respeito e mantenham a consciência de vocês limpa. Dessa forma, quando forem insultados, aqueles que estiverem falando mal da vida de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Irmãos, qual que é a nossa esperança? O Senhor Jesus, certo? Aí vamos supor que alguém do mundo vem e pergunta para você: por que você tem esperança em Jesus? Por que você segue Jesus e por que você tem fé? Só que você não lê a palavra do Senhor e você não tem conhecimento devido para responder essa pergunta. E aí, como que você vai saber lidar com essa situação? O que você vai fazer? Por isso, irmãos, que para que nós não venhamos a ser envergonhados no meio das pessoas, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra do Senhor e eu posso garantir para vocês, eu posso garantir para cada um de vocês que é uma coisa incrível quando você começa a ler de verdade a palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor e ouvir Ele falar conosco é uma coisa sobrenatural, uma coisa incrível. Mas Mari, Deus não fala comigo não consigo ver a voz dele. Você lê a Bíblia? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. A lei, ela costuma falar que você quer ouvir a voz de Deus, abre a palavra de Deus. Irmãos, faz toda a diferença quando você começa a ler a palavra do Senhor, quando você começa a realmente ler. Não quando você simplesmente abre um versículo qualquer e tal e beleza, tá certo. Não. Você precisa realmente se alimentar dessa palavra. E você vai ver que vai fazer diferença. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Você vai começar a criar uma sensibilidade em ouvir o Espírito Santo e o Senhor ele vai falar com você sim. Você vai sim ouvir a voz do Senhor. Quem crê nisso aqui, irmãos? Amém. Agora, eu vou continuar no verso 16 de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Irmãos, quem ama de verdade, repreende, corrige, instrui. Ou seja, se alguém nos corrigir quando fizermos algo de errado, é porque essa pessoa nos ama de verdade, irmãos. Agora, se você peca e você tem, por exemplo, amigos que te encorajam a continuar nesse pecado ou aplaude a sua ação, desculpe me informar, mas essa pessoa não gosta de você não. De verdade.
Se essa pessoa gosta de ver você em pecado, ela não te ama. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem está no nosso ciclo de amizade, com quem está em nossas vidas, com quem nós depositamos a nossa confiança. E, irmãos, se o Senhor, Ele corrigiu vocês, se o Senhor usou alguém para corrigir você e você estava em pecado, o Senhor usou alguém para corrigir você e você não gostou, cara, fica feliz. Isso quer dizer que o Senhor, Ele se preocupa, Ele se importa com você. Isso quer dizer que o Senhor, Ele quer te ver bem. Agora, porque Deus, Ele não quer nos ver no pecado. Porque o pecado, ele nos leva para o fundo do poço. Pode parecer legal agora, que eu sou descolada. Mas, irmãos, o pecado só leva à perdição. Hoje eu estava conversando com meu pai, quando eu estava vindo com as meninas, e aí o Senhor, Ele tocou no meu coração em uma coisa muito legal. É que o mundo, ele pode parecer muito atrativo. Eu confesso, pode parecer muito atrativo mesmo. Mas é que eu posso sair à noite nas festas liberais, e eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, que eu tenho milhares de amigos e que eles me fazem com que eu experimente várias coisas e tal. Isso é vida? O pecado é vida? Você sair para o mundo e experimentar coisas que vão te deixar feliz é vida? Irmãos, a gente precisa começar a ver quais são as nossas prioridades na nossa vida. O que a gente tem priorizado? A gente tem priorizado sair com os nossos amigos ou a gente tem priorizado um tempo com o Espírito Santo? A gente tem priorizado assistir a nossa série Fave ou a gente tem priorizado ler a palavra do Senhor? É muito importante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente tem muitos sonhos e a gente acha que no mundo a gente vai conseguir conquistar eles. Mas, conversando também com a minha prima e com a minha irmã, eu falei uma coisa para elas que eu fiquei assim depois. Jesus, foi eu que falei isso mesmo? Eu falei assim, muitas vezes o Senhor, Ele destrói os nossos sonhos para que os nossos sonhos não venham nos destruir. Mas Deus vai destruir o meu sonho? Mas é um sonho meu? Será que é o sonho do Senhor para a sua vida? Por isso, irmãos, que Deus não é maldoso. Deus, Ele não vai destruir o seu sonho por maldade. Não, Deus, Ele vai destruir o seu sonho porque o seu sonho pode te levar à perdição. O Senhor, Ele vai destruir o seu sonho porque o seu sonho pode te levar para o fundo do poço. O seu sonho pode acabar com você. Por isso que a gente precisa orar e pedir para o Senhor alinhar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos planos com os dele. Porque a partir do momento que a gente ora, coloca tudo nas mãos do Senhor, permite que o Senhor mova sobre as nossas vidas, tudo vai dar certo. Outra vez também, outra hora que a gente estava conversando, o meu pai, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, cara, realmente. Eu esqueci. Amém, esqueci. Fugiu. Amém. Vamos continuar lendo o verso 17? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Irmãos, claro que nós nunca seremos perfeitos, né? Porque nós somos carne, pecadores. Mas se nós seguirmos a palavra do Senhor, nós seremos perfeitamente instruídos. Vocês têm noção disso? Do quão incrível é isso? Você ser perfeitamente instruído. A palavra perfeitamente é perfeita. Agora imagina você ser perfeitamente
pelo Senhor. Nós temos perfeitamente instruídos, irmãos, ou seja, a palavra do Senhor, ela nos ajuda a sermos perfeitamente instruídos para tudo o que fizermos, ou seja, se a gente fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, irá dar certo. Isso é um fato. Você pode pensar, mas será que é verdade? É verdade, se está na palavra, é verdade. Você pode ter certeza. Uma hora ou outra vai acontecer. Se o Senhor ele declarou alguma coisa sobre a sua vida, Deus, mas está demorando demais. É no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Muitas vezes a gente, com a nossa mente de ser humano, a gente quer acelerar as coisas, não é verdade? A gente quer que tudo aconteça agora. Tipo, tudo tem que acontecer no meu momento. Que chatice é isso, né? Eu estou falando isso por mim também. Mas quando a gente aprende a esperar no Senhor, quando a gente aprende a seguir a vontade do Senhor, tudo sai perfeito. Pode não ser como a gente quer, até porque não é a nossa vontade que vai ser concretizada, e sim a vontade do Espírito Santo, que é boa, perfeita e agradável, assim como a gente já viu. É super importante nós lermos a Bíblia, irmãos, para se precisarmos buscar o Senhor, a gente vai saber buscar Ele da forma certa. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos use, mas deixar Ele de verdade. A gente precisa estar sempre dispostos ao eis-me aqui. Nós não podemos nos fechar para o Senhor. Eu mesmo, quando o Senhor ele ministrou essa palavra, quando o Espírito Santo me presenteou com essa palavra, eu falava assim, eu pregar? Nada, não. Eu não, sai fora. Só que aí, Deus olhou para mim e falou assim, você vai porque sou eu que mando, não é você. E agora olha onde eu estou. É muito legal você deixar o Espírito Santo te usar, porque você vai perdendo as coisas aos poucos, né? Eu não vou falar que eu era, porque eu ainda sou uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Tipo assim, a timidez ela me atrapalha numa forma que, pelo amor de Deus. Mas, depois que eu fui pro Mega, eu voltei de lá, irmãos, vou falar a verdade pra vocês, eu senti, e minha mãe fala pra mim também, que eu vou ter uma pessoa totalmente diferente. E eu consigo ver isso através da minha fala, por exemplo. Eu subi aqui, eu tava me tremendo todinha. Só que aí eu tô sentindo que o Espírito Santo está me acalmando aos poucos. E a gente precisa também ver essa parte das coisas que nos atrapalham, porque a timidez, ela me atrapalhava demais. E eu fiquei com medo dela me atrapalhar hoje. Mas eu esqueci que quem trabalha e quem move o culto não sou eu nem a minha timidez, mas o Espírito Santo. Eu esqueci do Deus poderoso que o Senhor que pode tirar toda a vergonha, que pode tirar todo o medo, todo o desconforto, tudo aquilo que me impede de fazer a vontade do Senhor, o Senhor pode tirar. Então, irmãos, ore, apenas ore e deposite toda a sua confiança no Senhor. Não deixa. É sério. É incrível você ser usado pelo Espírito Santo. É incrível a forma como o Espírito Santo nos usa. E eu confesso para vocês que eu não estou entendendo nada que eu estou falando. É o Espírito Santo que está falando. Depois, quando acabar, eu vou assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu estou falando coisa que eu nem estou entendendo, irmãos. É o Espírito Santo que está trabalhando aqui. É o Espírito Santo que está falando. Não sou eu, não. Toda a glória, todo aplauso, toda honra e toda aleluia que vocês dão aqui é do Senhor.
Senhor. É tudo para o Senhor. O apóstolo Marcos, ele falou uma coisa numa vigília que me pegou muito. Ele falou assim: Deus, ele não nos obriga e nem nos força a fazer algo contra a nossa vontade. Irmãos, isso é muita verdade. Isso é muito verdade. Porque enquanto a gente não der o primeiro passo, o Senhor ele não vai nos usar. Enquanto a gente não abrir a porta do nosso coração para o Espírito Santo entrar nas nossas vidas, vai continuar tudo da mesma maneira. Vai continuar tudo do mesmo jeito que está. Irmãos, a gente precisa dar o primeiro passo. No Mega também, aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei assim: Jesus, se eu não tivesse dado o primeiro passo, eu teria me arrependido tão profundamente. No Mega, eles incentivam bastante a oração em línguas. E eu não era batizada no Espírito Santo, eu não orava em línguas. E teve um dia, se eu não me engano, no terceiro ou foi segundo dia, não me lembro muito bem, mas teve uma sessão que o nome era, se eu não me engano, Batismo com o Espírito Santo. E aí eu via todos assim, orando, não todos, né, mas a maioria orando em línguas. Eu falava assim: cara, que coisa linda, eu quero isso, Jesus. Mas eu não sabia como fazer isso. Para mim era uma coisa meio que impossível. Mas nada é impossível para Deus. Durante essa sessão, eles perguntaram se tinha alguém ali que não era batizado no Espírito Santo. E aí eu levantei minha mãozinha, né? Eu falei: não sou, vou levantar a mão. Aí eles chamaram lá na frente. Só que eu preciso parar com isso, mas eu tenho comigo um negócio de eu não quero ir sozinha, mas eu esqueci que eu não estava sozinha, eu estava com o Senhor. Por quê? A Lei e a Rai, elas já são batizadas no Espírito Santo, então elas não iriam lá na frente. Aí eu falei: Senhor, e agora o que eu faço? Eu vou ou eu não vou? Porque eu sei que se eu for, a minha vida pode mudar completamente. Mas se eu não for, eu posso me arrepender. E vai continuar tudo do mesmo jeito. Aí eu falei assim, eu respirei fundo e falei: tá, eu vou. Irmãos, eu fui. E foi tão tremendo aquela sessão. Foi, sabe, eu senti o toque do Espírito Santo na minha vida. Eu senti o Senhor falando comigo. O Senhor falava assim: tá vendo? Eu te chamo, mas você precisa vir. Você não pode se negar. Ou deixar para depois. Eu vou ler a Bíblia agora. Não. Tem coisas mais importantes para fazer. Vou trabalhar. Irmãos, a presença do Senhor não tem coisa com que se compare a sentir a presença do Espírito Santo. Mas, para que a gente venha sentir a presença do Espírito Santo, a gente precisa dar o primeiro passo. Porque eu costumo conversar bastante com os meus pais sobre isso, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele é cavalheiro. Ele não invade que nem Satanás. Satanás não. Satanás, ele é folgadão. Ele entra sem ser chamado mesmo. Mas Jesus não. Jesus não é assim. Jesus, ele bate. Ele bate na porta do seu coração. Mas ele só vai entrar quando você permitir que ele entre. Quando você destrancar a porta do seu coração e abrir para Jesus. Aí ele vai entrar. Mas ele não vai entrar sem ser chamado. E aí eu paro para pensar nisso e fico: Jesus, a gente realmente precisa dar o primeiro passo. Porque como que a gente vai sentir a sua presença se a gente não ir lá, sabe? Ir mesmo. E também tem outra coisa que é sobre você não querer fazer as coisas pro Senhor. Tipo, não vou dançar porque eu não sei dançar. Não gosto de dançar. Tudo bem, vou dar
ruim, ponto final, não quero. Como que ela vai saber se é ruim ou se é bom se ela nunca experimentou? Com o Senhor é a mesma coisa. Como que a gente vai saber se a gente não gosta, se a gente nunca experimentou, se a gente nunca tentou fazer? A gente precisa, irmãos, deixar o Senhor usar as nossas vidas. A gente precisa ser um caminho. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar com as pessoas através da nossa vida. Mas o Espírito Santo só vai usar as nossas vidas e só vai falar com as pessoas através da nossa vida se a gente ler a palavra dele. Porque como que a gente vai evangelizar se a gente não conhece o Evangelho? Como que a gente vai falar sobre o amor de Cristo para as pessoas da nossa escola, por exemplo, se a gente não lê sobre o amor de Cristo? Ah, mas eu não gosto de ler. Pede para Deus te abençoar e tirar isso da sua vida, porque Satanás está falando no seu ouvido. Ah, você não gosta de ler. Ele determinou isso sobre a sua vida e você deixou com que ele determinasse isso sobre a sua vida. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que Satanás fale coisas nos nossos ouvidos e a gente acha que isso é verdade e que a gente conviva com isso para sempre. A gente precisa deixar o Espírito Santo usar a gente. E eu garanto para vocês que é algo completamente sobrenatural. É algo incrível você sentir a presença do Senhor. É legal você ver que o Senhor ele usa pessoas para falar com você. É legal você ver que o Senhor ele usa pessoas para te aproximarem, para te reaproximarem dele. Então, eu creio que todos que estão aqui nessa noite não estão aqui por acaso. Mas é porque o Espírito Santo quer falar com cada um de vocês. Leiam a Bíblia primeiramente, se aprofundem na palavra do Senhor e volte. Se você está afastado, volte para o caminho do Senhor, porque não há outro caminho que leve à salvação. Irmãos, não há outro caminho com que a gente sinta uma felicidade, sabe? A gente às vezes pode até estar triste, mas o Senhor ele traz para a gente um conforto. O Senhor ele traz a felicidade de volta para a gente. Assim como eu falei, as lutas podem vir e as batalhas também, mas quando Jesus vai na frente, a vitória é garantida. Então, irmãos, não deixe com que as coisas desse mundo te afastem do Senhor. Porque se você está afastado, o Senhor ele tem saudade. O Senhor ele quer ter você de volta nos braços dele. O Senhor ele quer se fazer presente de novo na sua vida. O Senhor ele quer te usar de novo para alcançar almas para Ele. Irmão, não deixe, por favor, não deixe com que o desânimo, a preguiça, ou que qualquer coisa desse mundo, celular, televisão, não deixe com que isso te afaste da presença do Senhor, que é algo tão puro, é algo, sabe, tão lindo, é você conseguir sentir a presença do Senhor. E leiam a palavra do Senhor também, irmãos. É super importante você ter o seu devocional um dia. E eu falo isso para vocês, mas isso serve para mim também. Porque muitas vezes eu deixo com que o meu dia cheio me atrapalhe de fazer o meu devocional. Que eu gosto de fazer o meu devocional na parte da manhã, né? Que aí eu já começo o meu dia super bem. Só que eu tenho uma coisa que é o acordar cedo. Irmãos, acordar cedo para mim é uma coisa super difícil. Independente se eu vou dormir cedo, se acordar cedo é super difícil. Inclusive meus pais devem comigo por isso. Mas, e nesses dias que eu não consigo acordar cedo, eu acordo em tal horário, aí eu já tenho que me arrumar para a escola, aí eu fico o dia inteiro na escola, aí eu volto só à noite e
o louvor aqui, um louvor ambiental, mas eu não busquei de verdade a presença do Senhor. E aí eu fico muito mal por isso. Eu fico muito mal porque eu tenho um dia inteiro e eu deixo com que o dormir demais me atrapalhe de buscar o Senhor, me atrapalhe de ter uma vida de busca verdadeira. Vocês não podem deixar com que a escola, com que o trabalho, com que pessoas, com que nada, irmãos, atrapalhe vocês de buscar a presença do Senhor. Nem que vocês venham a beber no celular. Se alimente da palavra do Senhor, irmãos. A partir do momento que a gente cria esse costume de ler a palavra do Senhor, é lindo ver a forma como o Espírito Santo vai falar com a gente. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Abra a palavra do Senhor, porque vocês podem ter certeza que o Senhor ele não vai se calar. O Senhor ele não vai ficar calado. O Senhor ele vai falar com você. Deixem, irmãos, se permitam sentir o sobrenatural do Senhor. Se permitam ser usados pelo Senhor. Estejam preparados a todo momento para oportunidades de você pregar aqui em cima, de você evangelizar na sua escola, no meio dos seus amigos, da sua família. A gente precisa ser diferente, irmãos. A gente não pode ser igual a todo mundo, porque nós somos a diferença. Jesus nos torna diferentes. Vocês creem nessa palavra? Amém. Irmãos, foi essa palavra que o Espírito Santo me presenteou. E eu agradeço muito a presença de cada um que está aqui nessa noite. Eu agradeço a presença das minhas amigas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Da minha irmã, do meu cunhado, da minha prima, dos meus tios, dos meus pais, né? Eu agradeço muito a vocês. Estou muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento tão importante para mim. Porque é uma coisa incrível eu estar sendo usada pelo Espírito Santo para falar com vocês dessa forma. E a presença de vocês três aqui faz toda a diferença aqui. Muito obrigada. Amém.